Capítulo 6. Qual os tipos de oração? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz: Exorto de que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos. As listas criativas e métodos desenvolvidos aos longos da nossa vida e de toda a história cristã são montes de como ajudar, de como explicar as orações. E existem orações, tipos de orações diferentes. Mas para o nosso propósito usaremos o que aprendemos com algumas pessoas há anos atrás. O acrônimo ACAS. Você já ouviu falar? ACAS, o A significa adoração, o C do ACAS significa confissão, o A do ACAS significa ação de graças e o S do ACAS significa súplica. ACAS, adoração, confissão, ação de graças e súplica. Qualquer oração em algum momento provavelmente se encaixará em algum desses 4 tipos de oração. E com o passar do tempo, se você quiser que o seu relacionamento com Deus floresça, sua oração deve incorporar cada um deles. Não existe regras aqui, rígidas. Deus dá liberdade para cada um orar conforme queira, para que flua. Você pode aproximar-se de Deus com apenas um desses tipos, ou você pode interagir com todos eles. Porém, juntos, esses 4 tipos fornecem uma progressão natural e útil à medida que você interage com o Senhor. O primeiro, o A da adoração, do ACAS, é o tipo de oração que louva e cultua a Deus. Ele é totalmente digno de todo o nosso louvor, da adoração. Não estamos necessariamente solicitando nada dele, estamos apenas cultuando e honrando ao nosso Senhor em nossos corações. Nós fomos criados, chamados para louvar a Deus durante as nossas vidas. O salmista Davi escreveu: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Que o Senhor seja louvado em Salmo 150. Jesus louvou ao seu Pai Celestial em oração e apresentou o seu louvor como primeira prioridade das suas orações. Ele começou com a sua oração modelo, com a santificação do Pai Nosso em Mateus 6:9. Um reconhecimento inicial e central à santidade de Deus, dizendo: santificado seja o teu nome, totalmente puro e perfeito. Nós devemos estar ligados em adoração. Nós damos o nosso coração, atenção, dinheiro, tempo, serviço para o que mais valorizamos. Ao adorarmos a Deus de todo o nosso coração, com os nossos lábios e vidas, temos que fazer a coisa mais importante, melhor de forma para a maior de todas, adorarmos ao nosso Senhor. Quando você estudar louvor nas Escrituras, você vai observar as pessoas expressando para Deus uma ou mais das coisas enumeradas a seguir. Uma menção de quem é Deus. Tu és o nosso Criador, Tu és um tremendo, Tu és Senhor de todas as coisas. Segundo, a repetição do que Ele já fez. Tu nos resgataste, nos salvaste. Terceiro, um reconhecimento da sua santidade. Não há ninguém como o Senhor. Quarto, deleite o seu nome. Nós o exaltamos, louvamos, honramos. Quinto, renúncia ao controle. Eu te amo e dou a ti a minha vida. Eu me rendo totalmente a ti. Quantas vezes você louva o Senhor em oração? Durante o louvor, nós nos deleitamos na realidade de Sua Majestade. Nós nos lembramos que Ele é perfeito. Segundo, do nossa sigla ACAS, é C, confissão. É uma oração que mostra honestidade em relação ao pecado. Consertar-se e ficar limpo diante de Deus é necessário para manter-se próximo a Ele e ser eficaz na oração. Somos todos pecadores e todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago, capítulo 3, versículo 2 fala sobre isso. Por isso não estamos prontos para servir a Deus adequadamente e lhe pedir qualquer coisa até que nós honestamente confessamos e nos afastamos de qualquer pecado não confessado em nossas vidas, pois quando fizemos, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados
apagados. O rei Davi fez uma oração de confissão, apaixonada. Depois de ser confrontado com seu adultério com Betseba e o assassinato de seu marido, ele disse: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Contra ti, e só contra ti pequei. Salmo 51. Ele testemunhou em um ou outro momento. Então reconheci de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ser honesto, lidar com as pessoas, com as nossas próprias trevas e admitir para Deus, assim como para nós mesmos, o que Ele já sabe, que é a verdade. Se Deus disser algo que está errado, devemos concordar com Ele em nossos corações. Uma frase usada repetidamente nas Escrituras é derramar os nossos corações diante dele. A terceira palavra do A nosso acás é o A, novamente, o segundo A do acás. Significa ação de graças, é uma expressão de gratidão, humildade direcionada a Deus. Enquanto o louvor coloca e nos dá ênfase sobre quem Deus é a ação de graças que destaca o que ele fez ou está fazendo. Assim como os pais terrenos se encantam com seus filhos que expressam gratidão, devemos proclamar a sua grandeza com ação de graças, sabendo que a nossa gratidão muito agrada ao nosso Pai Celestial. A ação de graças é inestimável, porém não nos custa nada, além do que frutos de lábios que confessam o seu nome, como diz em Hebreus 13. A ingratidão, no entanto, é muito dispendiosa e é, na verdade, um pecado venenoso. O ciúme, a ganância, a luxúria, a murmuração, o roubo, a inveja e a cobiça podem brotar do coração ingrato. Pessoas ingratas estão normalmente aborrecidas em quase tudo, em todas as circunstâncias. É por isso que o desenvolvimento de um coração agradecido é importante nos planos de Deus. A sua palavra ordena isso, as suas obras exigem isso, e o seu espírito inspira isso. 2 Coríntios 4,15 diz: Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando em número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Isso é baseado na natureza imutável de Deus. As mesmas qualidades pelas quais nós o louvamos criam um contexto para a gratidão. Seja grato, seja fiel ao nosso Deus. Imagine se você fosse José, servindo no meio da escravidão, Daniel na cova dos leões, Davi sendo insultado por Golias, ou Maria observando Jesus ser crucificado. E se perguntasse como posso agradecer a Deus por isso. No entanto, em cada um desses momentos obscuros e dolorosos, Deus estava trabalhando surpreendentemente para que o bem deles para o bem de cada um deles e seria mais tarde grandemente glorificado através dos detalhes daquelas circunstâncias. A escuridão é apenas temporária, mas a salvação, o seu Santo Espírito, a sua palavra e o seu amor são todos eternos. E a terceira letra da sigla ACAS é suplicar. É pedir algo a Deus, significa implorar, buscar, apelar para que Ele faça ou forneça algo para que você ou para os outros. A Bíblia diz: não tenham porquê, não pedem. Tiago, versículo capítulo 4. Jesus diz aos seus seguidores: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. No entanto, entre esses 4 tipos de oração, há a sabedoria bíblica em colocar a súplica por último. Nossos corações ficam mais puros e prontos para orar com fé. Quando primeiramente adoramos, confessamos nos nossos pecados e lhe agradecemos pelo que ele tem feito. Um tipo importante de súplica é a intercessão, que carrega a ideia de intervir com um pedido em favor de alguém. Interceder é uma das coisas mais amorosas que podemos fazer um pelos outros. Quando Deus estava prestes a julgar Israel, Moisés intercedeu e pediu misericórdia. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, sempre intercedendo por nós. Nós devemos também aprender a orar pelos outros. Você não precisa incluir sempre todos os tipos de oração a orar. Às vezes você precisa apenas ir direto ao ponto, como Pedro gritou: Senhor, salva-me.
Mas quando você pensa no seu tempo com o Senhor, com que frequência você inclui os 4 tipos de oração? Adoração, confissão, ação de graças e súplica? Você exagera em um aspecto e se esquece de outro? Busque o equilíbrio e tente aprofundar-se em cada momento deles. Junto, eles fazem da oração uma experiência única e rica. Vamos orar. Pai do céu, eu louvo o teu nome, porque é santo e digno de honra. Eu te adoro, pois és meu Deus, e peço que glorifiques a ti mesmo na minha vida. Sonda-me, purifica de tudo o que te desagrada. Perdoa-me, assim como eu perdoo os outros. Obrigado pela tua provisão, proteção, fidelidade na minha vida. Obrigado por me convidar para a comunhão diária contigo. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a curvar-se com alegria na adoração e confessar livremente qualquer dos meus pecados. Agradeço-te com um coração humilde a orar por mim eu mesmo e também pelas pessoas mais próximas. Tudo para a tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Capítulo 6. Qual os tipos de oração?